Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Ravani Landim, eu sou professora de Sociologia do Vestibular Cidadão já desde 2017. Na última aula nós falamos sobre o surgimento da Sociologia, agora nós vamos dar continuidade analisando as primeiras escolas de pensamento que surgem lá no século XIX, chamada Positivismo, que tem como seus expoentes e nomes centrais o nome de Augusto Comte. Primeiramente, a gente vai ter que relembrar na aula passada que o surgimento da sociologia ela se dá, ela é gestacionada desde o século XVI, XV, por aí, através da Revolução Científica, do cientificismo, do iluminismo, mais lá atrás do Renascimento e tudo mais. E que, enfim, vão haver uma série de consequências no mundo material, vão ter revoluções, chamadas revoluções burguesas, que vão gerar uma série de mudanças na vida social, econômica, política, enfim. E que vai, a partir daí, surgir necessidade de pensar a sociedade e de estruturá-la de acordo com a ciência. E aí vocês vão lembrar também que eu disse na aula passada que os homens são filhos do seu tempo, Então, eu vou começar a refletir e pensar a minha realidade a partir dos paradigmas que me são dados nesse momento. Eu não posso pensar e refletir e, enfim, fazer ciência de uma coisa que não chegou a mim ainda enquanto um dado da realidade. E a partir daí vocês vão também entender, como eu falei, que a sociologia ela vai ser filha de duas outras vertentes de pensamento, que é justamente o racionalismo, especialmente o racionalismo britânico e inglês, e o empirismo, especialmente o empirismo francês. O que significa isso? Então vamos lá. O empirismo e o racionalismo são construtos que visam explicar como se dá a apreensão do conhecimento. No qual o empirismo fala que o conhecimento ele vai ser aprendido através da experiência, do que é sensível. O que significa dizer? Vamos lá. Esse aqui é um controle. Alguém pode dizer que esse controle não existe? Uma pessoa maluca, com certeza, Porque eu posso ver o controle aqui e através do mundo sensível, da experiência, dos meus olhos, do meu tato, eu percebo que ele existe. Então, eu posso apreender ele enquanto dado do conhecimento, enquanto dado da realidade, através justamente da experiência, Isso que significa o empirismo. Assim como se eu analisar, eu posso, enfim, observando o nível de um rio, perceber que em determinados meses do ano ele sobe, então eu posso pressupor a partir daí que nesse momento a colheita ela é muito melhor, porque eu tenho observado ao longo dos anos que naquele período de tempo a colheita é melhor porque o nível do rio, por exemplo, está mais alto. Enfim, são só conhecimentos que eu adquiro através da experiência, através da realidade, através do que é sensível e dos sentidos, ou seja, o tato, o olfato, o olhar, o paladar e tudo mais. Eu posso pegar uma panela, por exemplo, que está no fogo, eu vou sentir que ela vai queimar o meu dedo, e através dessa experiência, do queimar do meu dedo, desse sentido que eu tenho, eu vou perceber que não é bom colocar a mão numa panela quente, E isso vai causar queimaduras. É assim, mais ou menos, de grosso modo, de forma bem simplificada, o que seria o empirismo. Já o racionalismo, ele vai trazer a ideia de que a razão, ou seja, as ideias, porque a razão, ela atinge o campo das ideias, pode também, e ela é uma das principais responsáveis pela apreensão do conhecimento, justamente porque a razão, ela vai além do mundo sensível para alcançar o que é suprassensível. Então, a razão, justamente por ela ser do mundo das ideias, ela atingir o mundo das ideias, ela pode ir além do que é material e fazer projeções para além do sensível. Enfim, então, resumindo, o que seria o empirismo e o que seria o racionalismo, que são tão caros e importantes ao desenvolvimento das ciências sociais. Nesse sentido, a sociologia, lá com o positivismo, que é filha dessas duas espécies de pensamento, também vai estar muito próxima, entrelaçada ao que na época se denominava e se denomina hoje de física social, que é justamente a ideia de que é possível, através de uma busca de padrões, de leis da natureza, ou melhor, de leis sociais, que se consiga apreender a realidade. Então, o positivismo ele vai estar muito próximo do empirismo, certo? O positivismo ele é extremamente empirista, justamente porque ele vai entender no seu método sociológico, no seu método científico, que seria possível, através da observação da sociedade, buscar
entender o funcionamento dela, certo? Então, é importante pensar que nessa época, a ciência social, que é a sociologia, as ciências sociais no geral, elas buscavam se aproximar muito das ciências da natureza, no que eu falei que se chama física social, porque existia realmente um apelo ao cientificismo muito grande. Agora entenda uma coisa que é muito importante. Eu falar que o positivismo ele tem uma base empirista enorme, que ele está ligado à ideia de física social, não significa, por outro lado, que o empirismo entende a realidade como uma coisa estática e imutável. Não entenda, certo? Entende a realidade como um organismo vivo e que é por isso mesmo, por ele ser um organismo, que eu posso estudá-lo em suas mudanças, em suas variações, através de uma certa busca de padrões e leis que fazem esse apelo à física social e à ciência da natureza de certa forma. Beleza? Tanto é que ele não encara o mundo como uma realidade fixa ou imutável, que Augusto Comte ele vai se orientar através de duas leis gerais, que ele vai falar o seguinte, que existe a estática social, e a dinâmica social. De acordo com a lei da estática social, que ela é um pressuposto para a dinâmica social, a estática social seria responsável por estabelecer uma ordem no caos, né? E a partir do momento em que você estabelece uma ordem, que é uma disciplina, é possível dar saltos qualitativos no que se chama de dinâmica social. Então, quando se consegue alcançar uma certa disciplina e uma certa ordem que é dada pela estática social, eu posso pular qualitativamente para um outro momento que seria o da dinâmica social, de tal modo que a dinâmica e a estática social elas estão sempre juntas e imbricadas. Mas vejam, eu falei, é possível então dar saltos qualitativos. O que é que significa isso? Saltos qualitativos. Bom, como o nome já diz, saltos qualitativos é quando eu venho de um canto para o outro, eu aumento qualitativamente alguma coisa, aumenta-se a qualidade, né, no que diz respeito. Percebam como essa perspectiva de Comte, ela é essencialmente teleológica. Essa palavrinha teleológica significa dizer que existe uma certa lógica no proceder das coisas e que basicamente a gente vai de um lugar ao outro na história da humanidade. É muito comum se ouvir falar também que o Karl Marx ele tinha essa perspectiva teleológica, certo? Quando a gente estiver estudando Karl Marx, a gente vai ver que não é exatamente assim. Mas é que é muito difundido mesmo, você encontra isso assim facilmente no Google, em livros e tudo mais, a nível de ensino médio, que o Karl Marx também tem essa perspectiva. Não é bem assim, mas a gente vai analisar isso em outro momento. De qualquer forma, Augusto Comte ele realmente tinha essa perspectiva, tá? De que a humanidade ela meio que saía de um ponto X e que através da dinâmica e da estática social, melhor, da estática e da dinâmica social, ela daria qualitativos saltos para um outro ponto, tal como uma escadinha mesmo, tá? E quero que vocês tenham essa imagem na cabeça, de uma escadinha mesmo. E realmente é o que ele vai chamar de lei dos três estados. Porque esses três estados seriam justamente três níveis de humanidade. Não, melhor dizendo, não de humanidade, mas do conjunto das relações sociais que conformam a sociedade. Então, o primeiro nível, e o qualitativamente mais baixo, seria o nível teológico, que é justamente o nível que vai estar baseado nas crenças, em coisas da metafísica, em religiões, e que as explicações do mundo são dadas através de mitos, né? Então, por exemplo, você vai ver lá a Grécia Antiga, que você tinha os mitos, os mitos gregos que serviam para explicar fenômenos. Porque, por exemplo, tá aqui chovendo e sai um raio. Tá, esse raio eu não tenho conhecimento ainda suficiente para explicar os mecanismos físicos ou químicos que dão origem a um relâmpago ou um raio no céu. Eu vou explicar através do deus do raio, enfim, eu nem sei o nome qual é o deus do raio, mas através de mitos, explicações místicas e religiosas. O outro passo, que seria o que o Comte considerava que viviam a sociedade da época, do século XIX, é o estágio metafísico, né, em que você haveria já a razão enquanto um elemento muito forte que busca dar embasamento
nas explicações científicas e tudo mais, mas ainda assim não significa que se abandonou por completo a religião ou os mitos, certo? E o último estágio da humanidade, que seria o mais perfeito, que ainda não seria alcançado, seria o estágio positivo, em que o positivismo seria a religião da humanidade, por assim dizer, né? Interessante falar religião da humanidade porque realmente já foi alcunhado dessa forma, tá? Não como a religião da forma como a gente conhece, catolicismo, urbano, espiritismo, enfim, mas sim como a lógica queria guiar a humanidade, né? Então eles já se auto-intitularam assim algumas vezes. E nesse estado positivo seria justamente o uso da experiência, do método científico e tudo mais, que guiaria a humanidade. E aí as explicações partiriam essencialmente da empiria. Existiria também nesse momento uma ditadura republicana tecnocrata. Então, os tecnocratas, aqueles que contêm o conhecimento, eles seriam os responsáveis por guiar a humanidade. E então, você perceber que esse pensamento, ele vai surgir lá na Europa, mas ele vai ter influência aqui no Brasil, viu? Eu falei para vocês antes que aqui também teve uma ciência social extremamente positivista, que tinha como paradigma a raça, o meio e o tempo, que a gente vai ver isso depois no futuro, o que é que significa esse paradigma. Mas é importante falar que existiu, tá? Que, inclusive no Brasil e também em outras partes do mundo, na Europa também, foi responsável pelo racismo científico, por exemplo, por umas coisas bem ruins, assim. Mas, entre as coisas que o positivismo ele fez aqui, foi a grande influência na República, né? Na própria República Brasileira. Inclusive, o lema que a gente tem na nossa bandeira Ordem e Progresso, ele advém justamente da influência que os militares sofriam da perspectiva positivista mesmo. Percebam, ordem e progresso, né? Justamente a ideia da dinâmica social e da estática social. A ideia de que com disciplina, com rigor, alcançaria esse rigor científico, inclusive, tá, gente? Que alcançaria esse progresso na vida humana, né? Outra coisa que eu queria trazer para vocês é a ideia da escola da educação em conta, né? Que como eles rechaçam as explicações metafísicas, das explicações místicas, religiosas do mundo, eles vão defender fortemente o ensino laico, né, não religioso e livre nas escolas. E isso vai alcançar, inclusive, o Brasil, certo? Os militares vão ter essa influência muito forte. E lembrar também que o método científico do positivismo, justamente por ele estar calcado na física social, ele vai trazer também como pressuposto metodológico a ideia de neutralidade absoluta e de objetividade, ou seja, que o pesquisador, o cientista social, ele tem que se distanciar o máximo do seu objeto de estudo, né? Então, um indivíduo que é cientista social e que vai estudar a sociedade tem que buscar se distanciar da sociedade, né? Dos seus pensamentos, da cultura, enfim, para poder fazer essa análise objetiva e neutra, sem influências. Essa é uma ideia que não existe, tá, gente? É totalmente rechaçada, assim, ninguém acredita mais nisso, porque é impossível ser neutro, até o objeto de estudo que você escolhe já mostra alguma parcialidade, mas é o que se figurava e se pensava na época. Bom, enfim, esse vídeo já tá ficando muito grande, mas eu acho que deu pra entender um pouco, né, do que seria Augusto Comte, do que seria o positivismo, a sua influência no Brasil, tá? Acho que é muito importante. E se eu fosse colocar pra vocês, assim, o que vocês têm que lembrar mesmo? Lembrar da ideia do empirismo, certo? Que vai basear fortemente o positivismo, a lei dos 3 estados e com certeza a influência no Brasil, que vai ser justamente a influência no setor militar, no golpe que vai instaurar a república e na educação laica. Lembrando aí sempre do nosso lema, da nossa bandeira, Ordem e Progresso. É isso, beijão e até a próxima!